Olá, estou aqui novamente para a gente continuar o assunto a respeito do discurso doentio da mulher hoje em nossa atualidade. Eu fiz a introdução, que é a primeira parte, e agora eu vou falar com um olhar um pouco mais sociológico da situação. Antigamente nós tínhamos uma família patriarcal, onde o pai ele era o provedor total do sustento da família, da manutenção da casa, de tudo. Esta mulher, ela tinha o direito e o dever como esposa, se tornar mãe e cuidar da casa e dos filhos. Era muito comum nessa época os homens terem duas mulheres, certo? E ter amantes. Isso era muito comum. E é interessante observar que talvez você, na atualidade, tenha encontrado mulheres de 50, 60 anos que nunca tiveram brigas e divórcio por conta de homens que tinham outras amantes. Pelo esposo dela, pelo teu avô, tataravô. E elas sabiam. Só que isso era muito comum. O que adianta eu separar desse homem se eu vou arranjar um outro homem que vai fazer a mesma coisa? Porque nós não temos direito de fala. E isso é ser mulher. É ficar calada e pronto. É claro que em todas as situações comportamentais de uma sociedade, sempre há alguns sujeitos que saem da linha. Mas é a minoria. Então, algumas mulheres abandonavam e partia para outro relacionamento e assim por diante, mas tinha vários preconceitos envolvidos. E tem um detalhe: geralmente essas mulheres não tinham profissão nenhuma, dependiam exclusivamente do marido. Muito bem, as décadas foram passando e aí então originou-se o movimento feminista. O movimento feminista, os direitos pela mulher, o Dia Internacional da Mulher foi algo criado por pessoas que queriam o melhor e o bem. E eu dou toda a razão para isso. Era muito complicado ser mulher na década de 40, na década de 50, por esses aspectos. Eu estou fazendo um resumo, até porque eu não sou sociólogo e nem historiador, certo? Para vocês entenderem a situação comportamental e cognitiva das mulheres atuais. Por que a frase? Onde originou-se a frase? Não dependa de homem. Eu não vou depender de homem. Vou chegar lá. Muito bem. E aí, com o movimento feminista atrás dos direitos, tirar essa mulher somente como mãe e como esposa e como dona de casa, essa mulher tem habilidades para de repente fazer um curso técnico para sair de trás de uma geladeira ou de um fogão. Muito bem. E assim os direitos gradativamente das mulheres foram levados em conta a plenários, a reuniões, a discussões, e aí começaram a se criar leis, certo, para esta mulher ter direitos como os homens. E então, a partir da década de 80 para cá, começou a se introduzir, certo, pelas mães, o seguinte conceito para as filhas. Porque essas mães viram suas mães sofrerem, certo? Então assim, minha filha, você não pode depender de homem, você tem que ter uma vida que você não precise de homem, e aí você tem que estudar e você tem que ter uma profissão para você não depender nunca de homem. Muito bem, essa menina foi crescendo e depois veio a outra geração e isso foi passando de décadas a décadas, de geração a geração. E as mulheres foram tomando espaço. As mulheres foram tomando espaço na sociedade, no mercado de trabalho. E aí
nós temos a Revolução Industrial, que deu uma reviravolta nos comportamentos e principalmente na sociedade patriarcal. Por quê? Porque quando a Revolução Industrial chega e com o passar do tempo a briga pelos direitos dessa mulher, havia muitos empregos. Então essa mulher não precisava morrer atrás de um emprego. O mercado de trabalho estava chamando pessoas e aí essas mulheres começaram então a sair para o mercado de trabalho. Não estou dizendo logo no início da Revolução Industrial. Eu estou falando no decorrer do desenvolvimento das décadas. Estou falando do início da modernidade. E aí, queridos, estas frases, estes conceitos se tornaram crença na mente das mulheres. Você não pode depender de homem. Você viu o que seu pai fez comigo? Seu pai me deixou, nos abandonou, eu, você, seus irmãos, a gente passou fome, certo? Eu tive que varrer rua, eu tive que ser humilhada por dona de casa para sustentar vocês, e ele está lá com a outra e etc. Eu tenho certeza que algumas mulheres que vão assistir, vão ver esse vídeo, o cérebro vai fazer associação lá com o passado de mães que queriam bem, que queriam melhor para suas filhas, mas elas não souberam explicar os detalhes. Esse conceito que se tornou crença na mente de várias gerações, e hoje nós temos a consequência disso, ele foi mal explicado. Então assim, hoje nós temos uma mulher que ela não depende do homem para nada, totalmente independente. Teoricamente pode-se falar, mas na prática não. Gente, eu estou falando no geral, eu não estou falando só de relacionamento, marido e mulher, estou falando no geral. Lembre-se que nós estamos fazendo um apanhado aqui sociológico, sociedade. Sociedade não se compõe só de casais. Eu vou chegar lá. Então, a mulher ela nunca será totalmente independente do homem. Por quê? Porque ela precisa de um pedreiro, ela precisa de um camarada para carregar uma botija de gás, ela precisa de um homem para fazer uma troca de pneu, ela precisa de uma força a mais, na qual a estrutura física dela não tem. Só que isso não foi passado por essas gerações. Essa mãe simplesmente falou, tu não precisas de homem, ponto final. E hoje as mulheres entram em contradição verbal e na prática. Porque quando tem algumas mulheres que têm, certo? Tem algumas mulheres que carregam botijas de gás, tem algumas mulheres que são borracheiras, tem algumas mulheres que são pedreiras. É minoria. Minoria. Mas uma hora ela precisa de um homem. Em alguma situação ela vai precisar de um homem, porque ela não sabe tudo. E o homem sempre vai ter mais força física. Hoje nós temos mulheres que estão envelhecendo e adotaram um cachorro na companhia, na ausência de um marido e na ausência de filhos. Porque elas cresceram ouvindo que elas não precisavam depender de homem, que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo. E elas não tinham maturidade com 10 anos para ouvir essas frases resumidas. E elas chegam na adolescência, na juventude, dizendo, eu nunca vou casar, eu não quero homem perto de mim. Isso abre um leque para outras situações comportamentais. Eu não quero um homem perto de mim, eu não vou casar e nunca vou ser mãe. É o que eu ouço bastante. Tudo bem, é uma escolha pessoal. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter filho. Por exemplo, eu tenho 46 anos e eu sempre decidi não ter filho. É uma escolha minha pessoal. Mas o que eu quero chegar agora é nesta mulher que está doente, sozinha, porque não se tratou,
não se preparou para a velhice, quando era jovem, quando era bonita, era super paquerada, né? Mas dizia com arrogância e prepotência: eu não preciso de homem, não tenho necessidade de homem, e ponto final. Só que os tempos foram passando e quando elas foram se aproximar dos 30 anos, começa a bater um desespero. E aí o valor dela de beleza, de atração, no jogo sensual do início da relação, ela se perdeu. E aí ela chega com 30, 35 anos, e aí ela acorda e não tem mais jeito, porque ela não consegue ser mais mãe, aí vem uma frustração, ela não consegue arranjar um cara que não quer ter filho, geralmente os homens querem ter o filho, e aí elas adotam um cachorro e começam a ter uma vida tomando medicamentos psiquiátricos para depressão, para tristeza, para ansiedade, para frustração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, para você, adolescente: filtra as coisas que você ouve do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, do psicólogo, de qualquer pessoa nas redes sociais. Filtra, analisa, pensa. Não age de qualquer jeito. Pensa com cuidado antes de tomar decisões, antes de criar crenças aqui. Porque isso é sério. Isso é muito sério. Você pode evitar problemas lá no futuro. Então, eu estou fazendo esses vídeos porque os sexos estão se separando. Mulher não quer homem e homem não quer mais mulher. Já perceberam? As mulheres, a boa parte das mulheres, né? Elas querem um homem pronto e não querem mais somar. Elas querem chegar com um cara que ganha já seus 10, 15 mil reais e elas não ganham nada porque nunca estudaram e se confiam só na beleza e querem sair ostentando nas redes sociais, fotos, etc., lanchas, mas não querem contribuir com esse homem. Outras querem homens que ganham 10 mil reais e elas ganham 1.800 reais, 2 mil reais. Aí querem homem fiel, querem homem isso, né? Eu sempre falo que tem algumas mulheres que querem anjinho, mas são os demônios, são os próprios satanás. Todas destrambelhadas psicologicamente, traem, batem homens, não sabem cuidar de uma casa, não sabem cuidar de um homem, não sabem cuidar de filhos, mas elas querem um homem perfeito. Pensa um pouquinho, mulher. Você que tem uma lista grande de exigências, a tua vida, teu estilo de vida, está de acordo com as exigências que você está fazendo? Será que não está na hora de você sair do mundo de Nárnia, do mundo da ficção e vir para o mundo da realidade, colocar o pé no chão? Será que você percebe que o teu valor de beleza já passou e você está agindo como se fosse virgem e como não se fosse mãe? Porque eu já encontrei várias mulheres que são mães e querem colocar uma banca como se fosse virgem e não tivessem filhos. Olha que loucura! Entende? Pessoas completamente fora da realidade. Eu não sei o que essas mulheres têm no cérebro, mas é impressionante. Claro que eu tenho que respeitar, né? A gente conversa, mas quando eu percebo que a mulher vive lá no mundo da fantasia, fora da realidade, beleza, tranquilo. A gente tem que respeitar uns aos outros. Então, ela permanece no mundo da fantasia e eu permaneço no mundo da realidade, porque não vai dar certo. Mas é importante, eu estou fazendo esse vídeo para você se acordar, antes que seja tarde demais. Acorda e vem para o mundo da realidade, porque o mundo real ele é bem diferente. Eu não sei quem colocou em você esse mundo aí da fantasia. Não sei se foi os filmes, não sei se foi as novelas, não sei se foi teu pai, eu não sei se foi a tua mãe, não sei se foi a tua avó, o teu avô, não sei.
Mas eu te peço para fazer uma reflexão profunda para você vir para o mundo real. Porque o mundo das redes sociais é muito legal, é muito bacana. Só que o mundo real é totalmente diferente do mundo das redes sociais. E aí é necessário você viver aqui perto das pessoas, conversar com as pessoas, para você perceber, para você entender como é que está funcionando o mundo atual. Porque talvez tua mente está lá na década de 40 e o mundo aqui já evoluiu. E aí você vai ter problemas comportamentais. Você vai ter problemas, né, de relação interpessoal. Porque a pessoa aqui no mundo real pensa de acordo com o mundo real e você está no mundo da fantasia pensando que está na década de 50, de 80 e de 90. As coisas estão bem diferentes. Agora, para finalizar, quanto mais homem e mulher se afastam, a probabilidade deles ficarem doentes são maiores. Porque nós fomos criados para estarem juntos. Não estou falando que todo mundo é obrigado a casar. Não é isso. Eu estou falando que homem e mulher foram criados para viverem juntos, permanecerem juntos na escola, na faculdade, etc. Entende? Então, se faz necessário uma reflexão profunda sobre isso. Eu estava assistindo um noticiário na qual saiu a seguinte notícia: haverá nos ônibus cadeiras só para mulheres por causa dos homens que estão aliciando as mulheres nos ônibus. Infelizmente, tem essas mentes doentes hoje em dia. Então, para as mulheres, para se proteger, as políticas públicas para proteger as mulheres estão cada vez mais criando leis que estão separando os sexos. Hoje os homens vão para as festas e têm medo de se aproximar da mulher porque ela pode dizer, chegar na delegacia: olha, é importunação sexual. Já era. Acabou a vida desse homem. Ele pode parar na penitenciária. Até que se prove o contrário, já era. Então, pensa se você não está na onda de um feminismo doente que hoje existe. Um feminismo que está tirando a masculinidade do homem, um feminismo que está tirando o papel desse homem como homem de casa, como esposo, como pai e etc. Pense um pouquinho, filtra tudo que você ouve, reflete em tudo que você vê, em tudo que você ouve. Para de andar com a onda, porque a onda está doente. Você vê nos noticiários, a onda está doente. Quando eu falo de onda, eu estou falando da manada, da maioria. A maioria cria-se uma filosofia de vida, mas eu não consigo entender uma filosofia de vida que leva as pessoas a se matarem no trânsito, a viverem drogadas e depois nas ruas, viciadas, a viverem alcoólatras no futuro. Quem é que está certo? A maioria? A nova filosofia? Não, porque tem que ser assim, porque nós estamos vivendo em outra era. Mas eras, que parada é essa de uma nova filosofia que está adoecendo as pessoas? De uma nova filosofia que os adolescentes estão cada vez mais doentes? Tem alguma coisa errada aí. Já parou para perceber? Tem alguma coisa errada aí. Porque os adolescentes de hoje também, eles acham que dominam tudo, que pai não pode falar, o avô não pode falar, a avó não pode falar, porque eles têm muitas informações, e realmente têm, mas não são sábios. Que adianta ter muita informação, ter muito conhecimento, ser muito inteligente e não ser sábio? A maioria estão doentes. Depressão, ansiedade. Eu falo isso com propriedade, que eu sou psicólogo, conheço a realidade. Então, será que não está na hora de você pensar e analisar que você precisa sair da manada e escolher uma filosofia de vida diferente para que você tenha saúde mental, felicidade pessoal, realização pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.